Mas basicamente o mercado de cripto saiu ali daquele patamar que a gente estava de $50 mil, $55 mil, $57 mil, bateu ali os $42 mil após uma grande venda de bitcoins. Essa venda não teve uma justificativa muito clara, basicamente foi um big player, vendeu através de OTC. E é isso que aconteceu com o mercado. O mercado mergulhou ali em amargos 20%, a gente viu um efeito cadeia em todo o mercado de modo geral. E quais são os comentários que eu acho ser relevante de ser dito nesse momento? Primeira coisa, esse é um estudo da Glassnode, na newsletter dele, inclusive a gente recomenda sempre que o pessoal leia, do dia 29, então ali, se não me engano, da terça-feira, que eles comentam bastante sobre essa última alta do mercado, né? Desculpe, essa última queda do mercado. A correção que a gente viu em novembro, que o Bitcoin saiu ali daquela casa dos 60 e tantos mil dólares para os $50 mil, foi uma correção de apenas 20%. E ela tinha sido a menor correção em relação às demais all-time highs que a gente observou, né? Então a gente viu outros momentos de all-time highs, e pegando aqui o drawdown, né, a queda máxima, a gente viu que o mercado bateu aqui na casa de 30%, 24%, em maio foi aquele 54%, que foi incrível para quem soube se posicionar. Em setembro a gente viu uma outra correção ali de 37% em relação ao time high, quem conseguiu se posicionar também conseguiu aproveitar bem mesmo em relação a isso. Então foi bem legal. E o que isso nos indicava, né? Que, essa correção havia sido bem pequena em comparação às demais correções do mercado. E também o comentário do Glassnode era em relação à quantidade de contratos em abertos. Então a gente estava no máximo em relação ao open interest de futuros do mercado de cripto. O que significa? Quem não conhece contratos futuros, deixa eu tentar dar uma traduzida para vocês, mas nos contratos futuros, normalmente é um recurso que a gente utiliza para se alavancar no mercado de cripto, tudo bem? E esse recurso, o que a gente faz? A gente mantém, né, ordens em abertas, e essas ordens elas podem ser encerradas caso a gente bata um grande patamar, um patamar próximo ao capital que a gente está alavancado. Então, acho que até o Faria, que eu sei que ele gosta bastante de utilizar alavancagem em alguns momentos, acho que você pode comentar até um pouco melhor qual que é o racional por trás do Open Interest e por que a gente gosta de observar tanto esse indicador. Tá mutado, cara. Desculpa aí, pessoal, sou novo aqui nas lives, mas enfim, vamos lá. O Open Interest ele é bem interessante para a gente, porque apesar dele mostrar para a gente o grau de alavancagem, é um ponto bem legal, e para a gente que está, assim, obviamente, pegando essa posição no sentido contrário, né? Então o mercado está caindo, a gente está querendo comprar para poder atingir algum lucro. É bem interessante a gente poder observar esse dado, porque ele mostra para a gente o quanto o mercado ele se movimenta mais dentro do mercado de cripto devido à falta de alguns artifícios que tem no mercado tradicional, como, por exemplo, o circuit breaker, que no mercado tradicional, uma queda de 20% não aconteceria, porque, pelo menos não imediatamente, porque as bolsas elas têm um programa ali, né, um artifício que ele bloqueia todas as negociações quando cai mais de 10% no dia. Então, isso varia um pouco de bolsa para bolsa, mas no padrão é 10%, pelo menos no brasileiro. Então, a gente acaba que ele tira um pouco esse efeito manada das liquidações que acontecem no mercado de criptomoedas, que não tem nenhum circuit break, é 24 horas, ninguém controla, né? Ninguém centraliza, então o mercado derrete mesmo e não tem o que fazer, tá? E isso é bom para quem pega posições contrárias, né? Que é o nosso caso aqui agora, que a gente está falando, que é comprando, né? Aproveitando essa alta para comprar. Teve até uma pergunta que foi legal aqui, que eu acho que foi, deixa eu ver, foi alguém que mandou, vou até exibir ela aqui, que é, nesse momento, comprar BTC ou altos com maior queda. Então é até interessante nisso. Por quê? Vou deixar a pergunta aí. É bom vocês perceberem que no momento em que, se você tem caixa e se você tem uma posição confortável em cripto, tem caixa suficiente, que é o caso até de quem está assinando, quem segue lá, quem é assinante nosso e segue a carteira perfeita do Orlando, que sempre deixa um pouco de caixa. Esse momento é um momento interessante para poder comprar. Se você tem proteção, que também é uma coisa que quem é assinante se segue deve ter. Pode ser, talvez seja, o Orlando vai falar um pouco mais agora sobre isso daqui a pouco, mas talvez seja um momento bom para você exercer sua opção de venda porque vai gerar um caixa e você compra. Agora, quem não tem, tá tudo alocado, tá? Exemplo, tá? No fundo nosso, a gente estava 100% alocado.
Então, tipo, no fundo, a gente substitui um pelo outro nesses momentos, que aí é a segunda opção que ele deu. Então, se você tem caixa, para mim, né? Se você tem caixa, minha opinião, o que eu faria, né, nesse momento, e na verdade o que a gente está fazendo, se você tem caixa, você compra mais Bitcoin mesmo, ou se você tem já uma carteira completa de cripto e não tem mais caixa, você substitui Bitcoin pela alt que você confia, que você acha melhor e que caiu mais, né? Que é mais interessante, porque normalmente nesses momentos o mercado de alt sofre mais. Então a gente viu posições caindo 10, 15% em BTC já. Então, se o BTC caiu 20, essa posição está caindo 30, 35, enfim. No pico, né? No pico da queda, no caso, no fundo, né? Nesse caso. E aí e é interessante porque no mercado de cripto a gente até observa que o mercado, ele, por essa falta de artifícios de trava do mercado, ele cai muito, imediatamente ele volta a subir, porque é uma queda que ela é de fato irracional, simplesmente de liquidação. Então, ao mesmo tempo que está caindo o mercado por conta de alavancagem, os compradores, eles entram comprando com força. Então, quando eles entram comprando com força, o mercado vai subindo imediatamente. Então, é esse um pouco do efeito aí do Open Interest. Cenários. E o que poderia afetar o mercado? Como o Faria bem comentou, curva de juros. Então, dia 14 agora, dia 15, a gente vai ter uma reunião do Fed, a última reunião do ano. Pode ter alteração da curva de juros. Parte desse movimento de sentimento negativo do mercado está atrelado a justamente algumas posturas do Powell, que é o cara que toca ali o Fed. Até vi uma pergunta aqui, um comentário em relação aqui, que acabou subindo bastante os comentários, muita gente comentando. Mas em relação a isso, sim, Fed pode afetar o mercado de cripto. E por que eu acredito que Fed afeta o mercado de cripto? Justamente porque a gente teve entre o final de 2020 para agora o início de 2021, a maior entrada de fundos institucionais em cripto. Então a gente bateu o recorde em crescimento de AUM em cripto. Hoje a gente tem mais de 60 bilhões de dólares de AUM institucional no mercado de criptomoedas, indo justamente nessa dinâmica que a gente comentou. O mercado de cripto institucionalizou pra caramba, isso tem um impacto muito claro, e agora questão regulatória e macro tem muito a ver com o mercado. Vai afetar bastante o mercado, e compreender essas questões são fundamentais para a gente estar bem posicionado na carteira. Por isso que a gente bateu tanto na tecla da questão da taxa de juros. Então, a primeira coisa, assim, num momento como esse, é você prestar atenção no que você está investindo. Se você estava investindo simplesmente para pegar uma posição e tinha colocado um stop, alguma coisa assim, fazendo um trade, aí às vezes faz sentido você vender porque bateu o seu stop. O stop, digo, não que você colocou ele lá, mas o stop que você tem na sua cabeça de preço. Agora, se você está investindo com fundamentos, saiba que essa queda não tem muitos fundamentos, tá? Ela é uma queda baseada muito, é uma queda alta, mas baseada muito em poder de alavancagem, e por isso que ela volta, o preço volta tão rápido, bateu os 40 mil dólares e voltou tão rápido, porque ela não é tão baseada assim em fundamentos. Então, você que investe em fundamento, você pode ficar mais tranquilo, porque você já fez seu estudo, você sabe qual é o melhor, os ativos que você mais gosta, né? Então você consegue, de fato, estar mais tranquilo com suas posições. E é por isso que o Orlando está falando tudo isso aqui, de que a gente conseguiu caixa, a gente está comprando. Por quê? Porque a nossa posição é confortável, a gente está tranquilo com a nossa posição. A gente também perdeu muito agora nessa queda, né? Tá perdendo, né? Vem caindo, né? Então, mas a gente não está preocupado com isso, porque momentos de queda são os melhores momentos para você tomar boas decisões de troca na sua carteira, porque está todo mundo desesperado, todo mundo começa a vender os seus ativos porque está vendo o valor ali de tela cair, mas para quem tem paciência e quem está investindo com fundamentos, principalmente estudando pela Mercúrios Academy, se você não é assinante da Mercúrios Pro, ou se você é assinante da Mercúrios Pro, estudando pelos conteúdos que a gente coloca lá, você já está bem preparado, né, com bastante armaduras aí, digamos assim, para a queda do mercado. Então não tem por que se preocupar, tá?